Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei continuidade à sequência da atividade 1. Espero que vocês gostem. E não se esqueçam, deixe seu like e se inscreva no canal, que para mim é muito importante. Então vamos lá? Aula 1. Conhecendo o gênero textual entrevista. 1. O gênero em foco. Leia essa entrevista concedida pela jovem Ana Paula, de 27 anos, ao jornal. Ela participa de uma missão de agência europeia espacial e pode se tornar a primeira astronauta brasileira. Conheça a jovem que pode ser a primeira astronauta brasileira. A Agência Espacial Europeia selecionou uma jovem brasileira, Ana Paula Castro, de 27 anos, para fazer uma parte de uma missão espacial simulada que aconteceu em dezembro no Havaí. Esse tipo de missão é um treinamento que futuros astronautas fazem para entender como funcionam as missões espaciais reais. Para comemorar o Dia do Astronauta, o Joca entrevistou a Ana Paula para saber como funciona esse tipo de simulação e o que é preciso fazer para seguir essa profissão. Confira. Você passou por um processo de seleção antes de ser escolhida para a missão. Como foi isso? Para chegar até aqui na simulação, foi um longo caminho. Primeiro, eu me formei em engenharia aeroespacial pela Universidade de Brasília. Depois, fui para um mestrado, um tipo de curso que as pessoas podem fazer depois que terminam a universidade para se aprofundar na área que estudaram. Na China, onde ainda estou estudando direitos espaciais, que estuda questões como preservação ambiental, tanto na Terra como no espaço, e resgate de astronautas. Por causa do mestrado, eu fiz um estágio no escritório de Organização das Nações Unidas para assuntos do espaço exterior. Nesse estágio, eu descobri que quando soube que eles estavam precisando de engenheiros, eu mandei meu currículo com uma carta de motivação, um documento que explicava os motivos pelos quais ela queria participar da missão, e fui selecionada. Como funciona a missão espacial de que você participou em dezembro? Uma missão espacial simulada são testes feitos em um lugar parecido com os ambientes externos locais, onde seria muito difícil sobreviver em razão das condições, como a temperatura, a sensibilidade, as diferentes fontes de energias ou até pressão, que a gente pode achar no espaço. Eles acontecem em lugares que não possuem muitos habitantes, juntamente pelo fato de serem locais extremos, como a Antártida. Nessa missão, estamos na base de um vulcão, mas esse teste também pode ser feito em oceanos e desertos. Eles são muito importantes porque são um treinamento para as missões espaciais de verdade. A gente se veste, age, come e faz tudo como um astronauta. Infelizmente, como estamos na Terra, não temos como simular a gravidade, mas aqui estamos simulando como se estivéssemos morando na Lua. Então, tem baixa gravidade, mas ainda assim tem gravidade. Qual era o objetivo da missão? Testar a tecnologia necessária para morar na Lua e fazer experimentos para ver como funcionaria alguns aspectos, como a comunicação. A gente também estuda os efeitos de ficar isolado no comportamento das pessoas. Por exemplo, estudamos como é ficar isolado como uma equipe que não é sua família e quais são os efeitos de ter uma alimentação muito repetitiva, porque os nossos cardápios aqui não é muito variado. Nós temos uma pequena seleção de comidas disponíveis, então precisamos ser bem criativos para não enjoar da comida. Outra atividade importante desse tipo de missão é que por em um vulcão, esse cenário parece muito como a Lua e como Marte. Há alguns anos, com explosões tubos de larvas, que são cavernas que foram formadas quando a larva foi se movimentando. Depois de muitos anos, ficam sólidas e se tornam um ambiente muito seguro para a gente construir a habilitação, porque eles nos protegeriam de radiação, tipo de energia que, quando em níveis muito altos, pode causar problemas para a saúde, como queimaduras do espaço, em que poderiam nos proteger de meteoritos. Então, seria um local ideal para morar lá fora. Essa experiência é mais um passo para você ir para o espaço no futuro? Com certeza, porque ela vai me dar a experiência de viver em um ambiente extremo, com comunicação limitada e a experiência de ser o astronauta. De que é preciso para ser um astronauta? É muito importante estudar bastante. Para ser astronauta, é necessário, no mínimo, ter terminado a universidade e adquirir experiências profissionais. Pode ser em várias áreas, não só engenharia. Por exemplo, você pode estudar física, ciência da computação, matemática
Outra coisa muito importante é cuidar do corpo. Astronautas precisam ser fortes, então é necessário praticar exercício físico. Quando a gente sai com roupa de astronauta, é bem difícil, muita gente precisa parar para retornar o ar. Por isso, temos que nos exercitar todos os dias aqui na simulação por 1 hora, além de comer bem. Também acho que também vale a pena investir no inglês, se for possível. É sempre bom aprender outras línguas, isso pode abrir muitas portas. Como você se sente podendo ser a primeira astronauta brasileira? Eu fico muito feliz e honrado em poder ser a primeira astronauta brasileira, mas ainda preciso de muita experiência na área para tentar entrar em um programa de treinamento de astronauta. Eu fico muito grata em trazer essas representatividades para o Brasil, não só por ser brasileira, como também pela minha história. Estudei em um colégio público durante a minha vida inteira, me formei em universidade pública e tudo que eu consigo foi com bolsa ou ajuda de vaquinhas, tanto para ir para a China como para essa simulação em que tive o apoio da Agência Espacial Brasileira. Quero muito me tornar a primeira astronauta do Brasil para inspirar crianças e jovens, mostrar que, se você persistir, é possível conseguir qualquer coisa. É só investir muito esforço e dedicação, porque nós, brasileiros, temos muito potencial, só nos falta oportunidade. Que conselho você daria para crianças que querem ser astronautas? Minha dica é: sejam curiosos e curiosas. O que move a ciência hoje é a curiosidade, então tem que entender como as coisas funcionam, o que são elementos que vemos no céu, como funcionam os fenômenos naturais e etc. Agora responda as perguntas seguintes. 2. A entrevista é um gênero textual cujo objetivo é divulgar informações a respeito do entrevistador. Organizando na forma de perguntas e respostas, as entrevistas geralmente focam aspectos de vidas pessoais ou profissionais do entrevistador. Ana Paula, por exemplo, pode se tornar a primeira astronauta brasileira. A. Quem a entrevista e sobre o que fala? Então, a resposta, a jovem Ana Paula Castro. Ela fala sobre a experiência de ser a primeira astronauta brasileira. B. Qual é o objetivo do jornal ao publicar essa entrevista? Resposta. O jornal tem por objetivo apresentar o perfil de jovens que pode se tornar a primeira astronauta brasileira. E, nos relatos das respostas, ela discorre sobre todas as etapas de como funciona uma missão e o que é preciso para ser uma astronauta. C. A entrevista foca em 2 aspectos, na vida pessoal do entrevistador ou na sua atividade profissional. Qual desses aspectos predomina na entrevista feita com Ana Paula? Então, a resposta é na vida profissional da entrevistada. D. Cite 2 situações em que a entrevistada expõe seu lado pessoal. Resposta. Situação 1. Astronautas precisam ser fortes, praticar exercício e comer bem. Situação 2. Expressa sentimentos de felicidade e está honrada por talvez se tornar a primeira astronauta brasileira. 3. Observe as perguntas feitas pela entrevistadora do jornal. A futura astronauta. A. Elas revelam um conhecimento mínimo sobre a carreira profissional de Ana Paula. Justifique sua resposta. Resposta. Sim, porque antes de entrevistá-la, a entrevistadora fez uma pesquisa sobre a Ana Paula, sua formação educacional, seu trabalho e suas experiências na simulação da missão espacial. B. Você acha que a entrevistadora preparou as questões previamente ou a fez de improviso? Por quê? Resposta: preparou as questões previamente, porque contribui com a preparação, desenvolvimento e realização da entrevista. 4. Sobre o tipo de linguagem empregada pelo entrevistador e pelo entrevistado. A. Que tipo de linguagem a entrevistadora e a entrevistada empregam? Formal ou informal? Explique sua resposta. Resposta. Formal. A escolha para esse tipo de linguagem está relacionada ao contexto de circulação do gênero textual, entrevista e por ser muito comum o uso em jornais. B. É comum empregarmos expressões como né, então, e outros. Ana Paula utilizou essas expressões em sua resposta. É possível identificar essas marcas de oralidade na entrevista escrita? Resposta: não. Uma explicação breve é que essas expressões são de uso oral e que, em texto jornalístico, orienta-se o uso de uma linguagem mais curta. Hora da pesquisa.
A entrevistada está presente em todas as mídias de comunicação, como rádio, TV, jornais, revistas, vlogs, site e entre outros. Como atividades extraclasses, pesquisa 5 entrevistas de temas de seu interesse. Leia, identifique os suportes textuais em que elas estão publicadas e compare as transcrições críticas que fazem sobre as conversas. No final, tome nota de todas as informações em seu caderno para a etapa de produção na atividade seguinte sobre a ampliação de gênero em entrevista. Ampliando o conhecimento sobre gênero em entrevista. Elabore um quadro em seu caderno a partir das entrevistas pesquisadas. Na atividade anterior, destacada sua temática. O entrevistado, onde encontrou a entrevista e qual é a sua opinião a respeito do que é tratado. Lembre-se que você é o protagonista de seu conhecimento, então capriche. Então, é entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, entrevista 4, entrevista 5. Temática, entrevistador, entrevistado, local de publicação e sua opinião. Então, aí é uma resposta pessoal que você irá fazer, ok? Aula 2. A entrevista mais perto de você. 1. Identifique os elementos da entrevista. Assista a entrevista revelada pela TV USP por meio do canal da TV USP. Daí aí tá sugerindo o link do YouTube sobre a temática do clima e saúde. No programa, a entrevistadora Michele Coelho, da Faculdade de Medicina da USP, traz algumas orientações sobre a baixa temperatura e o aumento das internações de pessoas por causa de problemas respiratórios, como a asma, além de apontar várias dicas de cuidados da prevenção para evitarmos o grande número de hospitalização de pessoas. A. Faça em seu caderno anotações sobre o assunto da entrevista e destaque os dados relevantes apresentados pelo entrevistador. B. Identifique o tipo de linguagem utilizada pelo entrevistador e entrevistador. C. Como está organizada a entrevista em seu formato de composição textual, entrevistador e entrevistador. Desculpe, entrevistado e entrevistador, temática, entre outros no vídeo. Após fazer todo esse registro, escreva 5 comentários do seu entendimento a respeito do vídeo em seu caderno. A seguir, utilizando seu celular, produza um pequeno vídeo apresentando esse comentário e socialize com os demais colegas de sala. Então aí você irá fazer, ok? 2. Aprendendo mais sobre o gênero da entrevista. Leia a entrevista a seguir. Entrevista com o professor John Lux, Universidade de Penguin, Estados Unidos. Portal Biosistema. O senhor poderia nos contar brevemente sobre sua vida acadêmica? John Luskin. Minha primeira graduação foi em Engenharia Geral. Fiz meu mestrado em Engenharia Mecânica e meu doutorado em Engenharia Mecânica, voltado a sistema de controle. Passei 7 anos lecionado numa pequena faculdade de engenharia, então fui contratado como docente do curso de Engenharia Agrícola e Biológica da Universidade de Wingham. Tenho trabalhado atualmente com sistemas eletrônicos, feitos de transmissão, energias renováveis, recursos naturais e mecanização agrícola. Portal Biosistema. Quando começarão seus contratos com o Brasil? Foi há 1 ano e meio atrás. Meu supervisor me perguntou se eu poderia ir para o Brasil para auxiliar nossos alunos do programa de intercâmbio. Eu nunca havia vindo para o Brasil, então ele disse: claro que eu quero ir para o Brasil. Essa foi a minha primeira visita. Aqui, quando voltei para os Estados Unidos, estava animado com as oportunidades e sugeri que mandássemos nossos alunos para cá e que deveríamos abrir nossas portas para recebê-los aqui também. Acabamos enviando 10 alunos para cá este ano. Portal Biosistema. E eles gostaram? Sim, eles adoraram as pessoas, a cultura. Muitos estão pensando em voltar. O senhor alguma vez imaginou que teríamos a engenharia de biosistemas aqui no Brasil também? Na verdade, não foi uma surpresa, pois a economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pelas energias biorrenováveis como o etanol. É ótimo ver que estão para formar as primeiras turmas de engenharia de biosistema. Como está a engenharia de biosistema na América do Norte? Em termos de números, atividades e impactos está muito bem. Muitos alunos têm se interessado, as oportunidades de emprego são muito boas. Nos Estados Unidos, tem uma engenharia agrícola há 100 anos. A engenharia biológica há muito menos e agora temos a engenharia de biosistema. As pessoas não nos conhecem ainda, pois há uma diversidade muito grande de nomes para esse curso, mas com o tempo mais pessoas irão conhecer a engenharia de biosistema.
O senhor vê alguma diferença entre o curso oferecido aqui e o curso existente nos Estados Unidos? Não vejo muita diferença na proposta do curso, o que é uma coisa boa. Os estudantes que vêm do Brasil possuem uma perspectiva totalmente diferente dos meus estudantes que vêm da China ou da Índia, por exemplo. Isso acaba sendo ótimo para nossos alunos que aprendem um pouco mais sobre outros países. Diante de todas as ferramentas e tecnologia disponível hoje, o senhor conseguiria identificar a mais importante? Eu tendo a pensar nas coisas como um sistema e na forma como elas funcionam junto. Não podemos enxergar os problemas ambientais sem a perspectiva de energia, alimento, água e outros elementos que estão tão interconectados. Se você quiser resolver um problema sem considerar o outro existente, não obterá uma solução eficiente. Em termos de tecnologia, espero que fique melhor a cada dia, reduzindo o consumo de energia e com menos impacto sobre o meio ambiente. O senhor gostaria de deixar uma mensagem aos estudantes? Diria o mesmo que digo aos meus alunos. Espero que vocês vejam as coisas que estão acontecendo como uma oportunidade de fazer algo especial. Acredito que na vida, para o bem ou mal, enfrentaremos muitos problemas e desafios, mas também haverá muitas oportunidades. Não vejo, por exemplo, a questão da fome na África se resolver logo, das mudanças climáticas, dentre outros problemas globais ficando melhores. Teremos cada vez mais problemas, pois a população mundial está aumentando. Para cada desafio, há uma oportunidade. Se vocês quiserem fazer a diferença, terão o que trabalhar duro. Haverá muitas oportunidades para isso. Agora é com você, estudante. O texto que você acaba de ler é uma entrevista, gênero textual bastante comum em mídia jornalística e retrata do site da USP. Antes de pensarmos para a análise da entrevista, identifique sua estrutura. Entrevistador, resposta, portal, biosistema. Entrevistador, resposta, John Lucas. Temática, resposta, engenharia de biosistemas, uma visão do cenário internacional. Suporte da entrevistada. Jornal da USP, que é um site online. Linguagem empregada, resposta, formal. B. Transcreve as orações substituindo os termos em destaque por outras que tenham sentido equivalente. Resposta que você pode colocar: líquido, fluente, espontâneo e natural. A economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pela energia biorrenovável. Resposta: insufrada, sugestionada. As oportunidades de emprego são muito boas. Resposta: chances, ocasiões, brechas. Dentre todas as ferramentas e tecnologia disponível hoje. Resposta: peças e equipagens. Reduzindo o consumo de energia com menos impacto sobre o meio ambiente. Resposta: choque, abalo. C. Qual é a relação de conteúdos apresentada pela entrevista com situações do seu cotidiano? Dê uma resposta pessoal. D. Apresente alguma crítica a respeito da temática da entrevista relatada pelo portal Biosistema ao professor John Lucas. É uma resposta novamente pessoal. E. Destaque uma passagem da entrevista que você considerou importante e justifique sua escolha. Novamente, resposta pessoal. Hora da pesquisa. Faça um levantamento a respeito do comportamento dos jovens na atualidade e depois escolha 2 pessoas adultas com que você mora para entrevistá-la. Faça a elas as perguntas a seguir e tome notas da resposta. O que você acha que elas vão responder? Elas gostam ou não de comportamento dos jovens? A. Conte 2 situações sobre os jovens, uma em que você tenha presenciado um jovem realizando alguma ação exemplar de cidadania ou de boa educação e outra em que você tenha ficado chocado com o comportamento de algum jovem. B. Pensando de modo geral nos jovens de hoje, você acha que eles se tornarão adultos bem preparados para cuidar da sociedade no futuro? Por quê? Estudante, não se esqueça de trazer as anotações para a aula seguinte. Então, novamente, você irá fazer isso, ok? Aula 3. Tomando notas. 1. Praticando a escrita. Você, estudante, já conhece o gênero textual entrevista. Agora precisa colocar em prática esses aprendizados. Registre no quadro a seguir as principais anotações coletadas a partir das conversas com as pessoas adultas, conforme a atividade proposta.